Vamos a mais um Frente a Frente. A CNBB prepara para o período de 10 a 19 de abril em Aparecida a Assembleia Geral do Episcopado Brasileiro. A edição 61 envolve mais de 315 bispos titulares e cerca de 165 bispos eméritos. A pauta tem como tema central a realidade da Igreja no Brasil, a atualização de suas diretrizes gerais da ação evangelizadora. Para falar sobre o assunto, recebemos o bispo de Teófilo Otoni, Dom Messias dos Reis Silveira. Seja muito bem-vindo nesta sexta-feira ao vivo aqui em São José do Rio Preto. Muito obrigado, Ana Lúcia. É um prazer estar aqui e a gente conversar um pouco sobre essas realidades que nos tocam de perto, especialmente aqui nessa proximidade da Assembleia da CNBB, que é sempre um momento muito esperado pelo povo brasileiro, pelos cristãos especialmente. Participa também do programa a jornalista Rosana Carvalho. Muito boa noite, Rosana. Boa noite, Ana. Boa noite, Dom Messias. Boa noite a todo o Brasil, em especial a Teófilo Otoni, a terra do nosso bispo convidado de hoje. Dom Messias, a Assembleia da CNBB é um momento importante, especial para o episcopado brasileiro, um momento de união? Sem dúvida alguma. Os bispos, nós bispos, nos preparamos para este grande momento, porque ali nós refletimos sobre as questões da igreja, é sempre uma ajuda para a nossa ação pastoral e nós sabemos que também as pessoas estão em sintonia, acompanhando. Lá nós sempre recebemos mensagens: olha, o seminário tal está rezando por vocês, né? Mosteiros, os cristãos leigos e leigas rezando, oferecendo as orações. Então nós sentimos um momento assim de grande comunhão da Igreja do Brasil ali no acontecimento da Assembleia. Edição 61, quais são as diretrizes para este ano? Então nós estamos nos preparando para a elaboração das diretrizes da CNBB, que vai sair oficialmente, ser aprovada no ano de 2025. Né? Então nós temos aí na pauta as diretrizes, nós temos assuntos também prioritários que serão tratados, várias comunicações, as comissões fazem também ali as suas comunicações. Então, sem dúvida alguma, é um momento muito vivo da igreja que está viva, está atuando, é como o Cristo ressuscitado que vai aparecendo, despertando as pessoas. Dom Messias, quais são os eixos centrais e como que é estruturado o que cada bispo vai trabalhar, vai estudar, vai votar? Como que funciona o interno da Assembleia, o que pode ser revelado, porque a gente sabe que tem coisas, nem tudo pode ser revelado, mas o que pode ser revelado, conta aqui para quem está assistindo frente a frente. Nós temos os nossos momentos das reuniões reservadas, né? Assuntos nosso mais específicos que não deve ser revelado. Mas, em geral, os temas são trazidos, há assim, alguém que faz uma apresentação, né, do tema, há um momento em que também os bispos podem reagir no sentido de fazer comentários, né, ou acréscimos, e pode às vezes ter também reuniões em grupos, onde os acréscimos vão sendo trabalhados, né? E aquelas matérias que são votadas, então, devem ser votadas. Então, nós recebemos o formulário, que pode ter emendas também, e assim o documento, quando leva um documento para ser aprovado, ele não chega pronto lá para que nós possamos aprovar. Antes ele é enviado aos bispos, os bispos estudam, veem, dão as sugestões, e lá também a mesma coisa. Pode haver ainda acréscimos até que chegue o momento da votação. Vamos chamar a Rosana para o nosso programa aqui, para entrar e enturmar com a gente. Rosana, temos perguntas? Oi, Ana, boa noite.
A pergunta para o Dom Messias. Dom Messias, o Papa Francisco sugere, né, que este ano de oração, que a gente medite sobre cada frase do Pai Nosso. Como saborear essa oração, né, tão antiga que nos deixou? Como que a gente deve fazer nesse ano jubilar, esse ano de oração? O Papa Francisco foi muito feliz ao preparar, né, o jubileu do próximo ano, e precedido aí do estudo dos documentos do Concílio Vaticano II e agora no ano da oração. O Pai Nosso é uma oração muito cara, preciosa para todas as pessoas, né? Porque não dizer apenas católicos, mas os cristãos, quantas pessoas fazem a oração do Pai Nosso. E ao meditar, então, os pedidos que ali estão, nos aproximamos de Deus e nos aproximamos também da realidade humana, de tal forma que a oração do Pai Nosso vai provocando em nós conversão e mais proximidade do Senhor nosso Deus. Participe você do Frente a Frente também, mande sua pergunta e a Rosana tem mais perguntas. Sim, vamos chamar agora a nossa amiga Andréa Bonatelli. Boa noite, Dom Messias. Dom Leomar Brustolin, que é presidente da comissão do tema central da Assembleia Geral da CNBB, afirmou que por causa da pandemia não foi possível aplicar todas as indicações que as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil traziam. E assim, elas foram ampliadas até 2025. Gostaria de saber como foi esse período na sua diocese. Realmente a aplicação das diretrizes ficou prejudicada na pandemia? Então, nós tínhamos no planejamento realizar a nossa Assembleia Diocesana. Acontece que iniciamos o processo e aí chegou a pandemia, mas não parou. Nós continuamos de forma online, fazendo aquilo que era possível, de tal forma que a nossa Assembleia foi quase que um sínodo. Gastamos 2 anos e aí nós chegamos à conclusão, aprovando o nosso plano de pastoral. Então não foi uma aplicação assim imediata, mas demoramos um certo tempo. E realmente para vivenciar esse tempo seria pouco se ela fosse concluída, né, assim dentro do tempo previsto. Por isso, o avançar até o ano de 2025 para nós foi bom e de tal forma que nós podemos colocar esse plano de pastoral que está muito atual e colocá-lo em prática. Aproveitando a deixa da jornalista, nossa amiga Andréa Bonatelli, que falou da pandemia, como que foi a vivência na diocese do senhor? O senhor sentiu que as pessoas, elas procuraram mais a igreja, elas precisaram mais da fé e da espiritualidade neste momento? A saudade desperta muitos sentimentos nas pessoas. E a pandemia, ela fez sentir muita saudade. Saudade das pessoas que a gente não podia estar perto. Saudade de lugares onde gostaríamos de ir, não podíamos ir. E a saudade da igreja, saudade da comunidade. E isso nós sentimos assim muito de perto. Era curioso e ao mesmo tempo até difícil celebrar a Eucaristia com as portas fechadas e olhar ali pelas frestas que tinha alguém ali de fora querendo entrar e não podia entrar. Nosso desejo era que as portas estivessem abertas e as pessoas pudessem entrar. Pessoas que se ajoelhavam na porta da igreja para fazer a sua oração. Depois, então, com a abertura, as pessoas começaram a vir. Então, era permitido, no início, 30 pessoas. As inscrições esgotavam-se rapidamente, né? Todos queriam ir, queriam aproximar. Depois, quando houve realmente a abertura maior, sentimos que algumas pessoas ficaram acomodadas. Mas agora,
a notícia que eu tenho tido é que houve um redespertar. Todos os padres na diocese estão dizendo como as celebrações estão muito bem participadas. Muitas pessoas vindo à comunidade, vindo às celebrações. E nós estamos agora nesse processo, então, também de animar as pastorais, os movimentos, para que todos possam se envolver e que não seja apenas um momento passageiro, mas de adesão mesmo dos discípulos de Cristo. O senhor acredita que todo aquele sofrimento mundial que todos nós passamos, não importa onde a gente morasse, não importa a classe social, não importa a idade, todos nós sofremos com ela, mudou a gente de alguma maneira e fez a gente aprender e mudou a gente para melhor? Eu acredito sim, que foi um grande aprendizado de solidariedade, do despertar da necessidade de comunicar mais. A vida, ela é tão passageira, estávamos aí todos naquela insegurança. Não sei se vou ver o meu parente que está distante. Não sei se vou ver meu amigo, minha amiga. E assim, despertou esses grandes sentimentos. E, ao mesmo tempo, também a solidariedade. Quantas pessoas perceberam que podiam doar algo, doar do seu tempo, doar alimentos. Foram tantas as ações sociais, né, que as pessoas fizeram, preocupadas com os irmãos e irmãs que estavam passando por dificuldades. O trabalho das pessoas que cuidam da saúde nos hospitais, né, muito bonito aquela dedicação, com medo, com insegurança, mas ali com as mãos estendidas para poder ajudar. Como não aprender diante deste grande sofrimento? A pandemia trouxe grande aprendizado. O nosso problema é que a gente esquece rápido, então não vamos esquecer. A gente volta para o cotidiano, no Messias, e esquece muitas vezes das dores. E Exato. Vacila e cai de novo. Exatamente. Então a gente precisa ter viva esta lembrança do que vivenciamos, do que aprendemos e seguir em frente, aprendendo mais. Não aprendemos tudo, temos muito mais ainda que aprender. Voltando agora para a Assembleia, que começa já dia 10 de abril, a Rede Vida vai estar lá fazendo a cobertura completa deste momento. Além dos temas centrais, Sínodo, Jubileu, 25, Juventude, como que serão tratados todas essas temáticas ali na Assembleia? Então, em geral é assim, alguém já existe uma comissão responsável, né, por apresentar o tema. Então, o tema será apresentado e depois aí abre-se a participação dos bispos fazendo os comentários que acharem necessários, né? Se houver necessidade, pode ir a grupos, né? A dinâmica da Assembleia permite isso, e eles podem dar essas indicações. Já tudo programado, nada de improvisado, né? De improviso. E assim vai acontecendo esse momento de participação nossa, e que a Igreja no Brasil, não só do Brasil, né, acompanha com muita atenção. Como o senhor, tudo que o senhor vivenciou na Assembleia, aprendeu, como o senhor leva para a Diocese? Como o senhor aplica com as pastorais, com os fiéis, na Igreja do seu povo? Eu me recordo, Ana Lúcia, da minha primeira Assembleia que eu participei. Foi em 2007. Antes, a gente via, né, pela televisão, acompanhava atentamente as notícias, como estava acontecendo a Assembleia. De repente, eu me vi lá dentro, né? Eu fui eleito bispo, nomeado bispo, eu lá estava. Então, eu queria anotar tudo. Eu vou levar para a Diocese. Mas, levou um blocão para anotar tudo. Mas depois a gente foi percebendo, né? Então, tem os documentos e a Assembleia, e o que ali é falado, serve como um referencial para nós, né? Serve como luz para iluminar ali a nossa caminhada. Então, na Diocese, especialmente no que se trata de
de diretrizes nós aplicamos aí nas ações pastorais através do plano de pastoral. Os documentos que surgem, às vezes especificamente, por exemplo, da comunicação, da catequese, todos eles são aplicados naquelas dimensões específicas, né? E claro que o documento ele é extenso, a gente não vai aplicar tudo que ali contém, mas retira aquilo que para a nossa realidade é importante e ali nós aplicamos. E tem troca de experiências entre o episcopado? Olha, acontece isso na minha diocese, na minha arquidiocese, o que você faz aqui, quando acontece ali, vocês têm tempo para isso, porque é tanto estudo ali, tem tempo para essa troca? Acontece muito, às vezes, assim, no próprio diálogo, nas mesas, no estar próximo, nos intervalos, né? E também existe um momento das reuniões por regionais, aí é mais específico, então tem oportunidade, às vezes, de tratar um pouco desta realidade. Mas é um tempo, parece longo, mas também com muitos assuntos, né, que são tratados ali, então a gente, às vezes, não sobra tanto tempo para esta partilha. Elas vêm depois, nesses momentos, assim, não tanto programados. Vamos chamar a Rosana, porque ela tem pergunta. Temos. Eu quero agradecer aqui a presença, né, a participação do Cauã Reis, a Gelivane dos Santos, o Marcelo Ferreira, que manda boa noite aqui para o senhor também. E a pergunta que eu tenho aqui da Gelivane dos Santos Lopes é: como faço para sentir a presença da minha mãezinha Virgem Maria de Fátima e também meu amado Jesus e do meu pai Deus e meu pai São José? É rezando o rosário? Aí o senhor aproveita e já explica para a gente também a diferença do Santo Terço e o rosário. Sim, olha, é muito bom esse tema do sentir a presença de Deus. Ai de nós se não sentíssemos a presença de Deus. E há vários meios, né, instrumentos que podem nos aproximar de Deus. A oração, né, aproximar de Deus, da Virgem Maria, né, dos santos. Então, a oração, a meditação da palavra de Deus, a contemplação. Não podemos esquecer o que Jesus disse: o que fizeste ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeste. Então, aquela presença de Cristo nos irmãos. O documento de Aparecida fala de 9 lugares do encontro com Cristo, das pessoas encontrar com Cristo. Na comunidade, na celebração dos sacramentos, no irmão, naqueles rostos que doem em nós e assim por diante. E então, a questão do terço, a gente reza o terço, normalmente entendemos como 5 Pai Nosso, 50 Ave Marias, né? O rosário é o completo, é o conjunto, né? Os 4 terços, né? Mistérios, se bem que também na Europa fala o rosário, né? Quando se reza um terço, para nós falamos o terço, na Europa fala rosário. E a gente vai para um breve intervalo e voltamos rapidinho. Aproveita para mandar a sua pergunta aqui no Frente a Frente para o Dom Messias, é rapidinho, a gente volta já já. E voltamos ao vivo para mais um Frente a Frente nesta sexta-feira com o Dom Messias. Dom Messias, na Diocese do Senhor tem uma preocupação em envolver toda a família na catequese com as crianças? Graças a Deus, sim, Ana Que Lúcia. bom. Nós temos agora uma comissão que acompanha-se muito de perto a catequese. Conseguimos elaborar o nosso diretório diocesano de catequese. O padre responsável, o padre Wagner Vaz, com toda a equipe que o ajuda, então tem desenvolvido um trabalho belíssimo e despertado em toda a diocese a importância da participação e dessa vivência, não só então dos catequizandos,
dos catequistas, mas a importância da família. Porque a família, o testemunho da família é importante. É, né? A base. É a base. Eu me recordo, eu quando criança não tive catequese. Não, por quê? Assim, não tinha, morava na roça. De onde vinha a catequese? Da família. Da oração que os pais te ensinaram a rezar. Os pais ensinaram. Né? Tanto que eles iam à missa, né? Era comum as primeiras sextas, ao menos uma vez ao ano, meu pai falava, vamos fazer a Páscoa. E um dia lá chegava, está no dia de você fazer a primeira comunhão. Eu falei, como assim? Eu falei, vai, você faz, né, a sua primeira comunhão, faz a confissão, e me ensinou. Né? Então eu aprendi ali na família. O senhor vem de uma família com uma base muito grande na religião e na fé. Então, Sim. Mesmo com pouco acesso, que não tinha como o senhor frequentar tanto a igreja, nem a catequese, mas tinha oração em casa. Tinha oração, o terço todos os dias, rezava o terço. A missa aos domingos, meu pai reunia a família em torno ali do rádio para participar da missa pelo rádio. Né? Porque era difícil ir à cidade, morava na roça. Né? E a gente participava ali junto com ele. Se chegava alguma visita, meu pai tinha uma venda lá na roça, ele falava, vem rezar, depois eu vou abrir a venda. Né? Aí punha também aquela pessoa que chegava para participar ali, ouvindo, celebrando, né? Participando daquela celebração. Então, daí eu vejo assim, a importância da família. Né? Nós vivemos num tempo em que tudo vai sendo terceirizado. A fé não pode ser terceirizada. Então, é preciso a primeira base ser na família. Né? Os pais que se encantam pela igreja, pela vida de fé, são os primeiros, os responsáveis por gerar a consciência nos filhos de que eles são discípulos de Jesus. Rosana. Oi, eu vou chamar agora o Matheus. Ele tem pergunta aqui para o Dom Messias. Dom Messias, como envolver a juventude que vive na era digital nos projetos da igreja e qual é o olhar da diocese para a juventude? A juventude tem uma missão muito importante no segmento de Cristo. E hoje a questão digital, ela tem importância, eu vejo assim, como um meio de aproximação. Né? Mas é importante que utilize esse meio para aproximar as pessoas na comunidade, trazê-los para perto, para não ficar apenas no virtual. Depois também as informações que passam rápidas, né? Chegam rápido, mas elas podem ir embora rápido. Então o Evangelho é uma preciosidade que não pode chegar, passar rápido, ele precisa ser acolhido, guardado assim no coração. A juventude é importante na igreja e é preciso que os jovens descubram e que nós não os abandonemos. Enquanto igreja, nós nos aproximemos da juventude. Eu, quando vou em visitas pastorais, visito colégios, né, e vejo, ali estão os jovens. Quantos jovens estão aí nas praças, nas ruas? E se formos analisar, lá dentro de cada um tem uma sacralidade, tem um sinal de Deus, tem uma presença de Deus. A gente precisa ajudar a descobrir essa presença de Cristo no meio deles. Não que nós vamos levar Cristo, mas ajudar a descobrir Cristo que já está aí presente na juventude. O senhor acha que a igreja ainda caminha a passos lentos para tentar entender e trazer essa juventude? Porque é uma juventude muito diferente. É do tudo para hoje, eles não têm que esperar nada, eles não têm que esperar uma programação, eles conseguem, assim, é tudo no toque da tela. Você acha que, como as escolas, a igreja também está nesse caminhar para tentar entender o que é essa juventude e como trazê-la?
Sim, você usou uma palavra aí, né, a juventude muito diferente. Eu acho que tudo está diferente ultimamente. Tudo está diferente, né? Inclusive, há pessoas que... Mas a igreja está tão diferente, né? As comunidades, as famílias estão diferentes, os jovens, né? O processo educacional está tudo tão diferente, né, do passado. Nós tivemos na visita a de Límina, o Papa falou para nós, vocês não vão formar padres com a mesma ideia ou metodologia que formava 20 anos atrás. Então, o desafio é de nos atualizarmos. A igreja busca esta atualização, reflete, né, quer uma atualização, mas uma coisa é fundamental. Não podemos abrir mãos da presença de Cristo. É o Filho de Deus, o Verbo encarnado, ele se revelou, por isso Cristo é como diz o Papa, Cristo jovem, Cristo vive e quer-te vivo. Então, ajudar a descobrir Cristo. O senhor falou dessas diferenças que até o Papa Francisco comentou, sobre as famílias diferentes, mas a igreja tem que acolher, independente das diferenças. Como que o senhor vê isso? Na de jornada... novas constituições... Sim. Na jornada da juventude, lá em Lisboa, o Papa disse uma palavra que agradou muita gente e assustou outros, né? Todos, né? Então, a igreja é essa, é a mãe que acolhe, para ajudar as pessoas no caminho da conversão, no caminho da transformação. Não é no sentido assim, não, você não serve, você não pode participar. Não, é uma igreja que precisa estar aberta para acolher a todos, né? E, nesse sentido, vai indicando também caminhos para a conversão, caminhos para a transformação da vida. É assim que Cristo fez. Ele chamou os apóstolos, não analisou o grau de santidade que os apóstolos tinham. Mas ele chamou, e no segmento eles foram se transformando. Rosana? Oi, Ana. Um abraço, então, para Barretos, que está nos acompanhando aqui também, Dom Messias. E a pergunta é do Antônio Pitágoras, de Barretos. O que é ser cristão hoje? Ser cristão hoje é algo que deve fascinar cada um de nós. Tem gente que às vezes fala, olha, ser cristão é difícil. Não vamos entrar por este caminho, mas vamos pensar. Ser cristão é algo que deve nos fascinar, nos entusiasmar, nos levar a viver a fé, entregar a vida pela fé. O testemunho dos santos nos ajuda muito. Quantos santos, né, doaram suas vidas porque tiveram um encantamento, uma descoberta de Cristo nas suas vidas. E nós olhamos os mártires, aqueles e jovens, até mártires jovens, né, que não abandonaram a fé, preferiram sacrificar, ter a sua vida sacrificada, do que abandonar a fé. Então, ser cristão hoje é no meio desses tantos vendavais que existem, no meio das tempestades, no meio dos desafios, no meio da descrença, sei em quem acreditei, sei em quem depositei a fé. Eu descubro Cristo e vou atrás. Então, nós precisamos ajudar as pessoas a perceberem isto. Eu lembro que uma vez eu fui visitar uma cadeia e me prenderam lá dentro, né? Colocaram dentro de uma cela lá, junto com os presos. Conta essa história direito para a gente, Dom Messias. Já como bispo, ou o senhor como era bispo, como bispo de sim. Teófilo ou de outra diocese? Onde o senhor estava? Da diocese de Uruaçu. Prenderam, Goiás. Não no sentido de eu ficar preso lá, mas aqui para eu falar com os presos, eu precisava entrar na cela e eles me trancaram lá dentro. Né? E eu fiquei trancado lá, como que foi conversando com eles. Né? Então eu falava exatamente desse o ser cristão. Né? Me acolheram muito bem, foi tudo assim muito tranquilo. Eu tenho várias experiências
assim, nos presídios, né? Mas essa, então, de estar ali junto com eles, falando da vida cristã, falando do testemunho dos santos, da vida dos santos. Um levantou a mão e falou assim: ô bispo, eu já errei tanto na minha vida, será que eu ainda posso ser santo? Pergunta diferente. Aí eu disse para ele, às vezes eu conto isso e pergunto, não sei o que vocês diriam, né? Eu disse para ele, você pode. Toda pessoa pode ser santa. Toda pessoa pode seguir Cristo, melhorar, transformar. Mas quando ele ouviu isso, eu vi um brilho nos olhos dele. Eu vi um brilho. Ele falou, então minha vida tem sentido. Eu posso ainda redescobrir e eu posso mudar. Então foi uma experiência maravilhosa. É difícil levar a mensagem de Deus para quem está em tanto sofrimento e está em cárcere? Eu não acho difícil, não. A gente vai acostumando. A primeira vez que eu estive ali, eu fiquei meio sem jeito. Sabe? Mas a gente vai acostumando, vendo a proximidade, vendo o olhar deles, né? A atenção que eles têm. Então, aí a sede, muitos pedem, volta, venha nos ver, venha falar conosco. Né? Então, eu não acho assim, hoje eu não acho difícil, não. Achava no começo, mas hoje eu não acho difícil, não. Uma vez eu cheguei, a mesma situação, me colocaram lá dentro da cela, passaram a chave, né? E aí eu comecei a me apresentar. Né? Comecei a me apresentar, eu sou Dom Messias, nasci em tal lugar. Um levantou a mão, você não veio falar sobre Jesus? Eu falei, foi. Então fala de Jesus, ou seja, não precisa ficar falando de você, fale de Cristo, né? E era o desejo deles, né? Saber como agir em certas situações. Aí depois vieram com uma bacia d'água, cheia d'água. Abençoa essa água para nós, porque está cheio de capeta aqui. Eu quero que tire os capetas daqui. A senhora abençoou? Eu abençoei aquela bacia d'água deles. Não sei o que, acho que era bacia para eles lavar roupas deles lá. A igreja, a fé, Jesus, os pastores têm que chegar onde o povo está com sede de fé e de acolhida. Exatamente, isso é muito importante. Com essa mensagem linda do Dom Messias, a gente vai para um breve intervalo. Aproveita, mande sua pergunta e a gente volta já já. Já estamos de volta nessa sexta-feira, ao vivo, aqui direto de São José do Rio Preto, com o Dom Messias, que veio de Minas, muito gentil para falar com a gente. E eu sei que o senhor adora realizar visita pastoral. A visita pastoral, o que ela entrega para o senhor? Como que o senhor absorve as vivências? É um momento que eu gosto muito, porque ali eu saio do burocrático, do administrativo, para estar próximo do povo. E às vezes a gente pensa assim, mas eu vou lá, tudo do mesmo jeito, mas acontece que a gente vê a sede que as pessoas têm e a alegria de saber que o nosso bispo está aqui. E hoje, com essas redes sociais, o avanço das redes sociais, imediatamente a notícia se espalha. Claro, há uma preparação antes, o padre se prepara, a comunidade é preparada, mas aí começa o pessoal a divulgar, visita uma família, tem que fazer a foto, todo lugar que a gente vai tem que fazer a foto. Vamos fazer a foto, então faz a foto, divulga, né? O bispo falou isso, o bispo né, visitou um doente, visitou uma situação, esteve na nossa comunidade. Então é um momento muito gratificante. Faço oração com o padre, a gente reza juntos, né? Faz a celebração na comunidade, as comunidades, não dá para visitar todas. Normalmente eu faço 3 dias em cada paróquia. Nós temos na Diocese 730 comunidades. Então, é muita coisa. Não dá para visitar todas, mas umas comunidades polo e as outras, né, aproximam e ali a gente é uma ferramenta de evangelização. Muito, muito. A visita pastoral é um momento de animar o povo na fé, né? Animar as pastorais, animar as comunidades. É um momento forte de evangelização. Rosana,
Oi, Ana. A pergunta agora que vem de Guaratinguetá. Mas antes, vamos dar um abraço aqui para o Gustavo Oliveira, que está saudando aqui o bispo Dom Messias. E o Marcelo Ferreira, ele pergunta: boa noite, Dom Messias. Gostaria de saber qual é o segredo para ordenar tanto sacerdote na sua diocese. Tem ordenado muitos por lá, Dom Messias? Graças a Deus, nós temos celebrado ordenações. Eu estou há 5 anos na diocese, já ordenei 11 padres e temos 3 ainda para ser ordenados neste ano. Quando cheguei na diocese, eu pedi o povo para rezar, porque tive uma preocupação muito grande. Eram várias comunidades, graças a Deus os padres de Teófilo Otoni são muito trabalhadores, não medem esforços para ir nas comunidades. Falei 730 comunidades, eram padres, vários padres cuidando de 2 paróquias, e alguns tinham uma congregação que estava indo embora. Eu comecei a pedir às pessoas para rezar. Lá já é tradicional, né, no final da missa, cantar aquele pedido de Jesus: enviai operários, a messe é grande, os operários são poucos. E claro que alguns já estavam em preparação, outros chegam, né, e assim vai. E graças a Deus tem surgido vocações, né, então já ordenei 11 e mais 3, se Deus quiser, né, e as coisas vão caminhando, graças a Deus. Não é o jeito do Senhor tão acolhedor de ir até o seu povo, de estar lado a lado com ele, que tem despertado tantas vocações por onde o Senhor passa? O Papa Bento disse uma certa vez, numa mensagem para o Domingo do Bom Pastor, que o testemunho suscita vocações. Eu acredito muito nisso. O testemunho dos padres, o testemunho dos cristãos leigos, né, e a nossa alegria de estar seguindo Cristo, de estar participando, né, da vida da igreja, servindo. E isso desperta, faz com que a juventude se desperte. Uma vez, eu sou danado para contar histórias. Pode contar histórias. Estamos aqui para ouvir o Senhor. Uma vez, uma jovem pediu para ir comigo numa paróquia, lá na diocese de Uruaçu. Ela pediu para ir comigo numa paróquia, que ela queria visitar as freiras, né? E ela foi. Então, foi à casa das freiras, nós jantamos lá. No caminho, ela comentou assim: mas que as freiras de cara feia, né? Parece que estão brigadas com a vida. Não, quer dizer, aquele jeito, não despertou desejo naquela jovem de permanecer ali, né? Talvez até se elas tivessem recebido de uma outra maneira, com essa alegria contagiante que o Senhor tem, talvez tivesse ali uma pessoa que seguiria o caminho religioso. Poderia ter ajudado, sem dúvida, eu penso. Então, eu acho isso. O testemunho ele é importante, a vida de oração, o povo acreditar, né, no sacerdócio e dizer que precisa do sacerdote. Isso é importante, né? E a Rosana tem mais perguntas, está chegando várias perguntas. Sim, aqui para o Dom Messias. Agora da Thaís Fiquina. Boa noite, Dom Messias. Como o senhor interpreta a notícia sobre o aumento de 30% dos católicos no mundo em sua própria diocese? O senhor tem observado um aumento semelhante? Olha, uma coisa, a gente não pode pensar em competição, né? Nós não estamos competindo com outras religiões. Claro que as confissões de fé devem ajudar numa experiência grande as pessoas a viver o seguimento de Cristo. Os católicos, muitos católicos que estão afastados, estão redescobrindo Cristo. Temos também os chamados hoje desigrejados, né? Aqueles que não estão identificando com nenhuma religião. Mas essa notícia do aumento, sem dúvida alguma, traz alegria. São mais pessoas despertando, buscando, né, mais a Cristo. E eu acho também que o jeito de evangelizar tem ajudado. Né? Hoje eu fiquei pensando naquela
na palavra, né, de Pedro, ali depois do milagre na porta do templo, em que curou aquele homem que não andava, o paralítico, né? E depois ele anunciou em nome de Cristo. Aquela palavra foi tão forte que diz os Atos dos Apóstolos que quase 5.000 pessoas converteram. Uma evangelização que produz efeitos, que gera frutos, né? Então, acho que também a gente está aprendendo mais a evangelizar, a trazer uma palavra que toca os corações, que desperta sem o medo, sem colocar medo, mas despertar, né, para o amor de Cristo. É muito bonito no Evangelho quando Cristo o ressuscitado encontra com Pedro, que errou demais, né? Muito. Sua falha foi grande, negou a Cristo, né? E Cristo olha para ele e diz: tu me amas? Eu penso muito nessa palavra. Cristo não chegou para ele: oh, mas que papelão você fez, né? Olha o que você fez, me negou. Não, perguntou, olhou para ele: você me ama? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Então, essa descoberta do amor, e o amor a Cristo, isso aproxima. O senhor foi bispo referencial da Comissão da Pastoral da Terra. Como que foi esse trabalho diante de um país com tantas questões agrárias, Dom Messias? Algumas coisas a gente pega, Ana Lúcia, assim no susto, né? Quando me falaram, né, lá no Centro-Oeste, né, que precisava do bispo para o referencial, que eu era o indicado, mas eu, como, não conheço. Então, a gente vai aprendendo, né? E tinha a comissão que realizava o trabalho. Então, eu fui aprendendo. Uma coisa me chamou muita atenção. Numa das primeiras reuniões, nós somos a CPT. E esse P é de pastoral, Comissão Pastoral da Terra. Nós não abrimos mão do ser pastoral. Isso significa de ter um pastor. Nosso pastor é Jesus Cristo e o bispo referencial é este pastor que acompanha. Então, os conflitos que existem da terra, se tem essa presença da igreja que ajuda a viver o amor a Cristo, a solidariedade, faz uma diferença muito grande. Não vira uma ONG, não vira um grupo distante, mas tem uma mística, tem uma espiritualidade, né? Isso é muito importante. Lá nos acampamentos, né, eles diziam: nós aprendemos aqui juntos a sermos solidários, porque não temos quase nada, mas aqui a gente aprende a repartir, a ajudar uns aos outros, e a presença de Deus precisa ser muito forte entre nós. Dom Tomás Balduino foi o fundador da comissão. Que exemplos que o senhor seguiu dele para manter firme nesse propósito? Diante de Dom Tomás, com toda a sua capacidade, os seus méritos, eu me sentia pequeno, né, para tanto trabalho, diante do trabalho que ele exercia, o seu testemunho, e ali eu assumindo aquela missão de referencial da Pastoral da Terra, então a gente bebia um pouco também daquela sabedoria dele, daquele seu testemunho, do amor pelas pessoas, da consciência, né, crítica que ele possuía, e também do cuidado com as questões ecológicas. Ele tinha muito também esta preocupação. Tem mais perguntas, Rosana? A gente está terminando, mas dá tempo de fazer mais algumas perguntas. Temos sim. A do Jean Aparecido, ele fala: de uns anos para cá, principalmente após a pandemia, muitas comunidades foram fragmentadas. Muitos membros afastaram-se. Em um contexto de comunidade rural, como reavivar? É importante que nas comunidades rurais descubra formas. A gente não tem uma fórmula pronta, né? Mas que descubra fórmulas para que as pessoas, um meio, para que as pessoas possam novamente se reagrupar. Alguma coisa que vai atrair. Uma coisa que atrai muitas pessoas é comida, mas não vamos ficar apenas na comida, no alimento, né? O Evangelho de hoje, Cristo convida as pessoas: vinde comer, né?
o que ele tem o alimento para oferecer. Os apóstolos não tinham. Né? Quando ele chegou, ele tem alguma coisa para comer? Não temos. Pescaram a noite inteira, mas não tinham nada. Vinde comer. Então, Cristo oferece o alimento. Eu uma vez visitei uma comunidade que as mulheres falavam assim, nós aqui, a nossa comunidade era só de mulheres e os homens não vinham. E tinha homens lá, jovens, homens, né? Eles iam para o futebol e elas se reuniram. O que nós vamos fazer para trazer os homens para a igreja? E resolveram formar um time de mulheres. Então vocês vão assistir e nós vamos jogar. Aí os homens foram ver. Mas antes nós vamos fazer uma oração, antes nós vamos fazer uma meditação do Evangelho. E assim a comunidade ficou repleta, a comunidade cresceu. Descobriu uma forma simples, mas que ajudou. Então a gente é desafiado a descobrir que meios, formas a gente pode fazer para que as pessoas sejam avivadas na sua fé. Tem mais perguntas, Rosana? Sim, quem chega agora é a Luciana Martins. Boa noite, Dom Messias. Na audiência desta quarta-feira, desta semana, o Papa Francisco defendeu a justiça social, destacando que é uma virtude social por excelência, porque é fundamental para a convivência pacífica na sociedade. Dom Messias, como a Igreja pode exercer a justiça social sem envolvimento político? Muito obrigada. O senhor que foi da Comissão da Pastoral da Terra? Sim. Como? Pois é. Então, a justiça social ela é necessária, né? A Igreja não pode ficar também alheia à política, né? Deve estar presente, participando, orientando, né? Vários documentos da Igreja trazem essas orientações. O Papa insiste na presença do cristão no meio político. E aí, o fundamental, acho que dentro dessa pergunta, é a pessoa de Jesus. O que nós precisamos anunciar a justiça, estar no mundo da política, atuar, ser presença cristã na sociedade, mas não descartando Cristo, o Verbo encarnado, a pessoa de Jesus. Porque se nós olhamos no Evangelho, nós vamos encontrar todas essas realidades presentes. Cristo preocupado com as pessoas que estavam desprezadas, sendo injustiçadas. Cristo preocupou com toda esta realidade. E ele tinha uma palavra muito firme, segura para as pessoas. Então, o nosso modelo e referencial é Jesus. E a Igreja tem a doutrina social, né? A Igreja tem a sua atuação, a sua presença. Claro que os sacerdotes, os bispos, os sacerdotes não vão e não devem empenhar-se na questão partidária, mas devem ajudar a refletir, trazer luzes para que as pessoas possam esclarecer, compreender, né? E assumir esse papel de transformação da sociedade. Na Diocese de Teófilo Otoni tem essa comissão, tem este trabalho da Pastoral da Terra, tem esse movimento? A Pastoral da Terra nós temos lá com o nome de Pastoral Rural. Inclusive, uns 15 dias mais ou menos, participei de uma reunião da Pastoral Rural e foi tão bonito ali, as pessoas fazendo a partilha, né, comentando da forma de trabalhar lá no campo, né, e cada um trouxe um pouco do que produzia lá para colocar numa mesa comum para um café, né? Então isso foi bonito. Nós temos sim essa comissão da Pastoral Rural lá na Diocese. Centro-Oeste e Sudeste, as implicações são as mesmas? Ou é bem diferente as questões que o senhor teve que lidar em cada pastoral, em cada diocese? Tem algumas diferenças, né? O Centro-Oeste tem a sua marca própria, a sua religiosidade popular, as romarias, também essas questões sociais ali também presentes. E na
Diocese de Teófilo Otoni, também nós temos uma igreja que eu acho assim muito rica de expressões. Acho que encontramos de tudo um pouco lá, né? Nós temos movimentos eclesiais, nós temos pastorais sociais, nós temos a religiosidade popular. Então, tudo um pouco está ali presente. É uma igreja que eu vejo assim, muito dinâmica, muito viva, né? Herdou isso bastante dos missionários que por lá passaram, né? Vieram, atuaram ali, e esta igreja está seguindo, e Deus, através da igreja me quis lá, e ali estou feliz. E que assim siga, muito feliz, como nós ficamos felizes em recebê-lo aqui hoje, nesta noite de sexta-feira. Primeira vez que o senhor veio a São José do Rio Preto, celebrou no Santuário da Vida, convidamos o senhor para voltar. Muito obrigado, Dom Messias, por ensinamentos que o senhor deu aqui para a gente nesta noite. Obrigado, Ana Lúcia, muito obrigado. Fiquei feliz também aqui de estar com vocês. Deus lhes pague por tudo. Amém. Muito obrigada, Rosana, a toda a equipe, a todos que acompanharam o Frente a Frente. Até a próxima sexta-feira. Um bom final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.